A acupuntura, hoje a gente acredita que ela consegue melhorar, curar ou melhorar perto de 200 doenças. Eu sou o Dr. Dorival Pedrão, sou médico, sou especialista em acupuntura pelo Colégio Médico Brasileiro, tá? E pela Associação Médica Brasileira de Acupuntura. Eu faço mais ou menos acupuntura há alguns anos, eu diria. Eu tive a sorte de ter uma experiência, inclusive na faculdade de medicina, na época que eu era calouro do 4º ano da faculdade. Mas isso só uma entrelinha. Na verdade, eu fiz cirurgia, acabei fazendo tocoginecologia, fiz aproximadamente mais de 20 anos, e depois eu reencontrei a acupuntura. Fiz estágio na China, né? E hoje eu estou aqui no consultório, né? Estou trabalhando mais ou menos aí há uns 20 anos também, e com acupuntura adoro a especialidade, é uma especialidade médica, tá? E que a gente consegue ajudar um pouco as pessoas, agregar a medicina convencional. A segunda coisa é dizer o que é acupuntura. A acupuntura é uma parte da medicina tradicional chinesa e que foi reconhecida, tá, aqui no Brasil em 1995. Então hoje ela é considerada uma especialidade médica. A acupuntura é feita com agulhas, tá? São agulhas finas, mais ou menos da espessura de um fio de cabelo. Então muita gente fala, nossa, a acupuntura é feita com agulhas. Ele imagina agulha de injeção, né? De uma seringa que tem que passar o líquido, que é grossa. Essa não, ela é muito fina. E o que a acupuntura, essa agulha, é capaz de fazer? Ela é capaz de ajudar em inúmeras patologias, inúmeras doenças. Como ela age? À medida que você coloca essa agulha nos pontos de acupuntura, que a gente estuda, anatomia, acupuntura, os pontos, tudo, ela estimula determinadas substâncias. No ponto que você coloca, ela migra, tá? Ela migra impulsos nervosos para a coluna, para o cérebro, e o próprio organismo faz e desencadeia uma série de reações químicas e hormonais. Então, esse é o segredo da acupuntura, né? Quer dizer, o ponto certo que você vai agir, que você vai estimular com uma agulha fininha, para que libere as substâncias, tá, que são necessárias para determinadas doenças, para necessidades patologias. Esse é o segredo da acupuntura. E por isso você tem que ser um especialista, uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem condições de avaliar o paciente. Como é avaliado? O paciente vem a primeira vez, passa numa consulta médica normal, como qualquer outra especialidade, e aí o que a gente faz? A gente vai analisar aquela patologia, aquela doença e fazer um mapa, entre aspas, um planejamento de aonde você vai colocar essas agulhinhas para que sejam estimulados para a melhora do paciente. A acupuntura, hoje a gente acredita que ela consegue melhorar, curar ou melhorar perto de 200 doenças. É lógico, existem patologias, doenças crônicas que não vai curar, mas você vai amenizar muitas vezes o sofrimento dessa paciente. Qual a vantagem? Você pode, inclusive, diminuir a medicação que ela está usando. Então, uma paciente que toma um monte de remédio e você acrescenta a acupuntura, pode acontecer de ela diminuir, não que vá sumir todos os remédios em patologias crônicas, né? São patologias difíceis, mas você consegue melhorar a qualidade de vida e diminuir um pouquinho, muitas vezes, os medicamentos que ela usa. E o que eu quero dizer é que a acupuntura ela vai agregar as outras especialidades.
Hoje nós tratamos aqui na clínica pacientes que têm artrite reumatoide, pacientes que têm lúpus, pacientes que têm fibromialgia, pacientes, as mais diversas artrites, esporão de calcânio. Olha, eu poderia ficar aqui a tarde inteira dizendo para você, dentro da especialidade reumatológica, o que a gente pode ajudar. Existem as patologias pulmonares que a gente ajuda também, que asma, bronquite, rinite, as dores que são em quase todo o corpo, desde coluna, tá? Coluna cervical, lombar, ombro, cotovelo de tenista. Existem as crônicas, que você tem um resultado, e existem as agudas. As agudas, normalmente, as funcionais que a gente chama, que já não existe lesão, você consegue melhorar em quase 100% essas pacientes. E outra coisa, nós tratamos ou nós ajudamos pacientes que fazem uso, tá, de quimioterapia. Pacientes que têm câncer e que fazem uso de quimioterapia. E de que forma nós ajudamos? Nós ajudamos melhorando a qualidade de vida das dores, das pacientes que têm problemas gástricos de tomar essas medicações, que são geralmente medicações fortes. O que eu quero deixar muito claro aqui, gente, pelo amor de Deus, não é acupuntura ou toma remédio ou faz acupuntura. De forma nenhuma. A paciente vai tomar os remédios dela e nós vamos acrescentar mais uma coisa chamada acupuntura. Pacientes que têm problemas ortopédicos, é necessário fazer fisioterapia. E eu sempre brinco, eu digo para todos o pessoal que faz fisioterapias, fisioterapeuta, olha, vamos fazer acupuntura junto, porque a minha forma de ver, tá? Eu desfaço o nó e a fisioterapia estica o barbante. Então nós temos uma melhora muito boa nesse sentido. Pacientes que, por exemplo, pacientes que têm AVC, principalmente os pacientes que saem do hospital, têm alta do hospital e têm AVC isquêmico por falta de sangue. Ajuda muito esses pacientes. Pacientes que têm estresse hoje em dia, com pandemia, né? Todo mundo com máscara, todo mundo preocupado. Hoje está um clima muito tenso e a acupuntura, ela acalma isso. Pacientes que têm graus leves a moderados de depressão, tá? Que fazem uso de medicamento. Por quê? Porque ela joga dentro do corpo algumas substâncias, inúmeras, mas umas que são interessantes, que é a serotonina e a endorfina. E essas duas substâncias principais, e aí eu estou falando de pacientes que são agitadas, estressadas, depressivas, ansiosas, graus leves e moderados, a gente ajuda bastante. Porque quando você joga esse hormônio dentro do corpo, existe uma sensação de bem-estar, que a gente chama que são os hormônios do prazer, né? E você jogando esses hormônios por estímulos, a próprio paciente fabrica, né? Você tem uma melhora muito boa. Tanto é que a grande maioria dos pacientes, independente do que eles veem aqui, eles falam, nossa, eu fiz a acupuntura, doutor, melhorou minha dor, ou melhorou um monte de coisa. Mas, nossa, eu saio daqui tão bem, tão feliz. Por quê? Porque nós estamos jogando justamente pelo estímulo esses hormônios. Olha, gente, tem tanta coisa para falar que às vezes eu acho que fica até difícil. Nós temos a segurança, mas a acupuntura pode acontecer alguma coisa se a agulha for colocada em lugar errado? Não, gente. A gente estuda, a gente faz anatomia, né? A gente sabe onde passam os vasos, onde passam os nervos calibrosos. E a gente vai colocar a agulha exatamente no lugar que não tem isso, tá? Então, nunca tive, em anos de profissão, nunca tive nenhum problema que pudesse, aconteceu absolutamente nada, nada. Então, é seguro a acupuntura? Sim, a acupuntura é seguro. E os resultados? Em algumas patologias, principalmente quando não são crônicas, elas têm um efeito quase que imediato.
O paciente, por exemplo, uma enxaqueca, vem com uma enxaqueca. Você às vezes coloca a agulha, faz a acupuntura, o paciente daqui fala, mas doutor, é mágico isso? Sumiu a dor? É realmente, às vezes, é incrível. Parece mágica mesmo. Então você não tem efeito colateral e aquilo que eu disse, a grande vantagem é que você, além de melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pacientes, você ainda diminui o uso de medicamentos, né? Quer dizer, então olha as vantagens da acupuntura. Então nós podemos tratar inúmeras patologias e sintomas também, porque tem pacientes que às vezes não têm uma doença crônica, mas ele tem sintomas, dores eventuais de barriga, ele tem dores eventuais de abdômen, né? Que às vezes nem sabe a causa, né? Ou então ele vai dar uma corrida, vai fazer algum exercício mais forte, ele tem um pequeno trauma no músculo, na coxa, e aí na coluna, e aí a gente consegue praticamente zerar as dores desse paciente. Nós temos muitas vantagens em fazer acupuntura. Ah, e uma coisa que eu ia esquecendo, a acupuntura hoje é importante porque nós conseguimos, inclusive, melhorar, e saiu um estudo recentemente, melhorar o sistema imunológico do paciente. Então veja bem, o paciente vem aqui com uma dor, com um problema. Você consegue melhorar um pouco a dor ou melhorar tudo a dor, se for uma coisa não crônica. Você consegue fazer com que esse paciente relaxe, fique um pouco menos tenso e você ainda no tempo de Covid, né, dessa pandemia que está tendo, você consegue melhorar um pouquinho o sistema imunológico do paciente, quer dizer, a defesa do paciente. Gente, eu acho que são poucas coisas que a gente consegue melhorar um pouco de cada coisa, se não tudo de cada coisa. É isso que eu queria dizer para vocês. Poderia ficar falando, mas é um breve resumo daquilo que a gente pode ajudar os pacientes, né, aqui na nossa clínica. Gostou desse vídeo? Eu gostaria que vocês curtissem e dessem um ok. Se tiver alguma pergunta, a gente também está aqui à disposição que puder ajudar.